Ele é o Criador da canção do universo, onipotente, onipresente, o primeiro, o único. Quem é o Deus no legendário de Tolkien e que tipo de Deus ele é? Ele é um Deus que interfere nas decisões do mundo ou fica de fora? O Silmarillion e o livro da Gênese na Bíblia começam de maneira muito semelhante. O que na Bíblia é, no início Deus criou, no Silmarillion se torna Avia-Eru, aquele que em Arda é chamado de Ilúvatar. A fé católica de Tolkien definitivamente moldou a estrutura teológica de seu legendário. Eru é onisciente, onipotente, existe fora do tempo e é basicamente incontestável, embora isso não impeça Melkor e outros de tentarem desafiá-lo. A história que nos é revelada começa quando Deus, ou Ilúvatar, começa a criar ou fazer coisas. E por mais importante que seja essa semelhança, o Deus do legendário de Tolkien não é o mesmo Deus da Bíblia, pois operam em um contexto mitológico diferente. Assim, podemos dizer que a fé de Tolkien tem um papel fundamental, assim como o seu fascínio por panteões e estruturas divinas em várias outras mitologias. Quando Eru começa a gerar o legendário, a primeira coisa que ele faz é criar os Ainur, seres que são expressões da sua mente. Eru então mostra aos Ainur seus pensamentos através da música. Os Ainur então observam e captam os pensamentos de Eru e se juntam a essa música. Com a música, Eru então mostrou a eles uma visão do universo, e ele o fez simplesmente comandando que o universo existisse. Muitos dos Ainur então adentraram este universo e Eru confiou a eles grande parte da criação real de Arda, que é o mundo. Então, Eru permaneceu fora do tempo e do espaço, enquanto os Ainur entraram nele e delegaram autoridade para governar, moldar e criar. Eru Ilúvatar possuía em si a chama imperecível, também conhecida como o fogo secreto. Isso foi o que permitiu a ele, e somente a ele, criar algo do nada. Todas as outras criações, incluindo qualquer coisa que os Valar ou Melkor fizeram, tiveram que ser criadas a partir dos materiais que Eru já havia criado. Melkor queria desesperadamente poder usar a chama imperecível para criar coisas próprias, e até mesmo foi procurá-la no vazio do infinito, mas sem sucesso. Mal ele sabia que nunca iria poder criar coisas novas, embora esse fosse seu maior desejo. Portanto, as criações de Melkor são imitações e corrupções do trabalho anterior de Eru. Orcs sendo sua versão dos elfos, Trolls sua versão dos Ents, e assim por diante. A chama imperecível também possui um papel importante na criação dos anãos. Aule, o ferreiro, tinha aquela parte da mente de Eru que adorava criar. Então Aule criou seus próprios filhos, os anãos, mas sem a chama imperecível, eles não poderiam ter vida independente. Eles só conseguiram isso quando Eru se envolveu pessoalmente. A propósito, o mesmo princípio se aplica ao apelo de Ivana, que é uma dos Valar, para a criação dos Ents. Então, os Valar desceram até Arda para lapidá-la e moldá-la. Eru não se envolveu pessoalmente com o dia a dia de Arda. Ele deixou isso para os Valar, cada um com suas próprias especialidades e intuições baseadas na parte da mente de Eru na qual os Valar fluíam. Natureza para Ivana, artesanato para Aule e assim por diante. Manwë atuou como vice-regente de Eru em Arda, conhecendo mais a mente de Eru do que qualquer outro e maior em autoridade do que os outros. Então, de forma geral, Eru Ilúvatar deixou as coisas em Arda para que os Valar cuidassem. Ele havia dado a eles a música e a visão para que eles conhecessem o esboço de seus planos e para que cada um, como uma manifestação de sua mente, também tivesse suas próprias compreensões. Uma coisa que devemos entender é que os Valar não eram apenas Eru na Terra. Havia muito que eles não sabiam e muito que não podiam fazer. Suas lutas contra Melkor duraram eras e muitas vezes ele teve a vantagem, mostrando que os Valar não eram apenas oniscientes, mas também não eram onipotentes. Então a pergunta que resta é, o que os Valar sabiam? Imagino que os Valar ficaram bastante surpresos. Em primeiro lugar, ao descobrir que um de seus deveres era compor a subcriação de Arda.
Eles não sabiam o que aconteceria no final da história, e especialmente para a história do Silmarillion, eles não sabiam sobre o momento e o local da chegada dos filhos de Ilúvatar, que são os elfos e os humanos. Portanto, tudo o que podiam fazer era preparar as coisas e esperar. Eles tiveram que debater entre si sobre o que fazer quando os elfos chegassem, e aparentemente eram constantemente pegos de surpresa por grandes eventos como Melkor e Ungoliant atacando as duas árvores, a revolta dos Noldor e assim por diante. Então, não, os Valar não eram oniscientes e eles sabiam disso. Às vezes, Manwë pedia alguma orientação a Ilúvatar, por exemplo, depois que descobriram que os elfos haviam despertado, mas na época, Melkor era bastante influente na Terra-média. Eru não abandonou completamente sua criação, deixando os Valar jogados à sua própria sorte. Ele ainda estava lá e disposto a se envolver às vezes. Em especial, ele interveio diretamente quando os Númenóreanos quebraram a proibição dos Valar e atacaram Valinor. Os Valar abandonaram seu domínio sobre Arda, Ilúvatar entrou em ação destruindo a frota Númenóreana e a própria Númenor e remodelou todo o próprio planeta, que antes era uma espécie de terra plana, em um planeta esférico. Depois disso, os próprios Valar ficaram mais ausentes das coisas que aconteciam na Terra-média e em Aman. O lugar onde agora eles residiam não era mais uma parte física de Arda, e Eru parece ter mudado sua forma de interagir com o mundo. As intervenções frequentes, diretas e incontroversas de Deus não aconteceram mais. Em vez disso, Tolkien parece nos mostrar singelamente que intervenções mais sutis, providências divinas ou coincidências aconteciam por parte de Eru. Gandalf sugere fortemente que Bilbo recebendo o anel foi uma dessas providências. Era uma chance em 1 milhão de que ele conseguisse. Alguém capaz de resistir ao poder do anel provavelmente foi um desses empurrões de Eru. Sobre isso, Gandalf disse: há outras forças em andamento neste mundo, além das forças do mal. Bilbo estava destinado a encontrar o anel, e assim você estava destinado a tê-lo. E este é um pensamento encorajador. Tudo isso fazia parte do plano divino, assim como foi o plano de enviar Gandalf de volta à Terra-média depois que ele morreu durante a Sociedade do Anel. E há um outro lugar onde, na opinião de Tolkien, Eru interveio diretamente, embora não seja mencionado no próprio texto principal. Este momento foi a própria destruição do Anel. Tolkien escreveu na Carta 192 que Frodo mereceu todas as honras porque gastou cada gota de seu poder de vontade e corpo, e isso foi precisamente o suficiente para levá-lo ao ponto destinado e não mais além. Poucos outros, possivelmente nenhum outro de sua época, teria chegado tão longe. O outro poder então assumiu, o escritor da história, com o qual não quero dizer eu mesmo, aquela pessoa sempre presente que nunca está ausente e nunca é nomeada. Tolkien está falando sobre Eru e Ilúvatar, mas são intervenções isoladas. A maior parte, Eru deixou a Terra-média sob quase zero influência sua. Mas se você é um curioso como eu, vamos nos fazer uma pergunta. Como as pessoas da Terra-média interagiam com Eru se ele se manteve fora do que estava acontecendo? Elas tinham algum tipo de religião? Bem, de forma geral, não. Pelo menos não diretamente. Os Valar lidaram diretamente com os Elfos quando eles acordaram, e os Elfos pareciam compreensivelmente vê-los como deuses. Os Valar os corrigiam sobre isso. Eles diziam que Eru era o Deus verdadeiro. Então eles e Tolkien continuaram a se referir aos Valar como deuses com um D minúsculo. Veja este exemplo em uma de suas cartas. Esta é a carta 156, onde ele afirma que os altos elfos eram exilados do reino abençoado dos deuses, após a sua própria queda élfica particular, e não possuíam religião, ou práticas religiosas, melhor dizendo, pois haviam estado nas mãos dos deuses, louvando e adorando Eru, o único, e Ilúvatar, o pai de todos, na montanha de Aman. Assim, os elfos que foram para Valinor quando chamados pela primeira vez, juntaram-se à prática de Manwë de banquetes em homenagem a Eru a cada colheita, e quando os Noldorin voltaram para a Terra-média,
eles trouxeram com eles a reverência de Eru. Em Númenor, acontecia a prática de 3 vezes ao ano o rei liderar uma procissão de seu povo até o cume do monte Meneltarma, que ficava no centro da ilha, para adorar Eru. Tudo foi testemunhado pelas grandes águias que viviam em Númenor, e isso foi claramente algo bastante satisfatório para Manwë, e sem dúvida para o próprio Eru. Porém, quando outro deus é adorado, ou alguém ou algo é adorado como se fosse um deus, então a ira e o julgamento de Eru são rápidos. Quando Sauron estava em Númenor, ele iniciou o culto em adoração a Morgoth, e isso é mostrado como nada menos que uma abominação terrível. É interessante observar o papel de Eru no fim das coisas. Tolkien aborda seu legendário de forma curiosa, que é escrito não da perspectiva de um narrador onisciente em terceira pessoa, mas como registros das pessoas que viviam na Terra-média. E como Eru não revelou exatamente o que acontecerá no fim dos tempos, o leitor também não sabe. Tolkien escreveu uma longa e fascinante conversa entre Finrod e Andreth, uma humana. Nessa conversa, eles debatem todos os tipos de questões teológicas e existenciais, incluindo Eru. Neste diálogo entre os dois, lemos sobre a crença de que no final, após Morgoth ser finalmente derrotado, Eru Ilúvatar reunirá os Ainur e os filhos de Ilúvatar, que são os elfos e humanos, e eles farão juntos uma segunda e mais maravilhosa música dos Ainur. Desta vez, não haveria notas destoantes e todos possuiriam um fogo secreto, trazendo um novo ardor à medida que cantavam. É uma bela imagem para fechar o ciclo da história, ecoando a criação do novo céu e da nova terra na Bíblia. Eru pode nem sempre estar visível nessas histórias, mas ele está sempre lá. Aquela pessoa sempre presente, que nunca está ausente e nunca é nomeada. E sua presença significa que o certo é sempre o certo e o errado, errado. E sempre há esperança, mesmo na presença da morte.